Entrando ao vivo aqui no Facebook, 26 de junho, 15 horas, um pouquinho atrasada hoje, 15h09, mas está tudo certo. Boa tarde, eu sou a Ana Thyssen e eu estou aqui para mais um programa que eu estou chamando, batizei ele de Encontro de Verdades, que é esse lugar, esse espaço aqui no Facebook para que a gente possa conversar e dialogar sobre caminhos possíveis de se autodesenvolver, de se autoconhecer. Eu venho trilhando esse caminho já faz alguns anos, né? E cada vez eu vou avançando um pouquinho mais em direção a mim mesma. E é um caminho que às vezes ele pode ser um pouco mais doloroso, muitas vezes alegre, muitas vezes reflexivo, mas é um caminho possível e que serve para a gente levar a vida com mais leveza, com mais tranquilidade frente a tudo que nos acontece. Então, eu já recebi algumas pessoas aqui, geralmente as pessoas que vêm, né, os meus convidados são pessoas que fazem parte da minha estrada, né, que em algum lugar da minha jornada a gente se cruza e compartilha a vida e compartilha aprendizados. E hoje eu vou receber aqui uma pessoa que é bastante significativa na minha vida, é uma pessoa que eu conheço vai fazer acho que 3 anos, vou colocar ela aqui, que é a Rosane Zigunovas. Bem-vinda, Rosane. Deixa eu tirar aqui o Obrigada, Ana. microfone. Então, eu falei em jornada, né? E aí a gente se conheceu no início de uma jornada, né? De parte dessa jornada que é a vida, lá no Amor que se Realiza. E dali a gente seguiu muitos aprendizados juntas. E a vida, né, nos colocou juntas e com muitas similaridades, especialmente nas metodologias, nas abordagens terapêuticas, né? Que tu trabalha e que eu tive a oportunidade também de absorver e de como quem se trabalha, né, experimentar. Então, a ideia é a gente poder conversar um pouco sobre isso, as pessoas te conhecerem também, né, e a gente poder aí, quem sabe, compartilhar alguns insights que possam inspirar as pessoas a também buscar um pouco mais de tranquilidade e de leveza na vida, né, e uma vida com mais sentido. Bem-vinda! Obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada pelo espaço, por abrir esse espaço de conversa, né? Tu falou uma palavra interessante, né? Sentido, porque tem um livro de um Viktor Franklin, né? Um trabalho belíssimo. Ele foi prisioneiro num campo de concentração e depois que ele saiu de lá, ele escreveu alguns livros falando sobre o sentido da vida. E eu achei bem interessante tu falar a palavra sentido, assim, né? Porque às vezes a busca do sentido da vida é algo que a gente tem dentro da gente muito profundo, assim, e que nos move a ir em frente, apesar de todos os percalços de todas as dificuldades, de todas as etapas que a gente passa na vida, né? A gente conversou um pouco, está falando sobre falar em processo, né? E às Uhum. vezes eu tinha muito na fantasia, Ana, de que a vida ia ser linear, assim, ia ser uma reta, sabe? Ia ser algo, um desenho bem bonitinho, assim, bem retinho. E aí é que nem aquele memezinho no Face. Sim. Eu tô ouvindo um eco. É que eu Talvez. estava compartilhando o link aqui na minha página, desculpa. Tá, Pode não. falar, pode falar. Sabe aquele memezinho que tem, né? Como eu imagino o meu caminho de desenvolvimento, né? Aquela linha. E aí, como é de verdade. Exatamente, exatamente. E aí, quando eu, há uns 6 anos atrás, descobri, conversando com uma numeróloga, né? O meu número de destino e o meu número. Eu tenho uma coisa muito curiosa, assim, eu me considero uma pessoa muito obsessiva, no sentido de que quando mete uma coisa na cabeça, eu não. Eu fico meio cega, meio surda e vou em frente. Isso pode ser uma qualidade, pode ser um defeito.
dependendo da circunstância, né? Mas quando eu descobri que o meu número era o 4 e o 4 é o processo, isso fez muito sentido para mim. Porque o processo fala que cada etapa, cada degrau de uma subida de uma escada é importante. Sim. De que cada passo da caminhada é importante. E depois que a gente começa a estudar sincronicidades, eu, na verdade, ouvi falar das sincronicidades muito cedo na minha vida. Eu, com 18, 19 anos, já estava estudando o tarô baseado no trabalho do Jung. Então, eu ouvi falar de sincronicidade muito cedo na minha vida. E aquilo entrou dentro de mim de alguma forma. E eu passei a vida inteira olhando em volta, assim, como quem procura os sinais. Mas às vezes tu não é muito competente para ler os sinais, ou então tu não aceita aquilo que tu está lendo, né? Ou não está gostando daquilo que tu está Sim. vendo, embora aquilo também faça parte. Então, depois, quando chegou a constelação familiar, eu entendi que mais importante do que o objetivo final é o movimento. A gente poder estar em movimento. Porque quando o fluxo para, quando o fluxo é interrompido, é o fluxo da vida, na verdade, que é interrompido, é o fluxo vital que é interrompido, né? Então, às vezes, eu muitas vezes na minha vida eu não sabia muito bem para onde é que eu estava indo, mas eu tinha comigo essa certeza, assim, eu só não posso ficar parada. Uhum. E é muito interessante olhar para trás hoje, sabe, Ana, e me dar conta de todas as etapas e toda a caminhada que foi, assim. Tu tá falando e eu fico me lembrando, assim, de algo que eu já escutei muito de ti, muito de ti. Tu tá falando em sincronicidade. Eu quero te contar uma coisa que tu não sabe. Eu moro perto da base aérea, tá? Então, de vez em quando passam os aviões, agora tá passando Eu um ouvi aqui. agora. Uhum. Faz parte, né? E tu falou em sincronicidade, uma coisa que tu não sabe, que me aconteceu lá no Aldo, no último encontro, o ano passado. Uma coisa que eu ouvi de ti primeiro, né? Devagar. Muitas vezes eu ouvi de ti porque eu detectei em mim, especialmente o ano passado, um padrão assim de querer rápido, de já sair fazendo, e aí depois eu não sustento, né? Então, na minha caminhada eu percebi isso. E aí eu me lembro que eu estava lá no labirinto, lá no Espaço Sol do Casagrande, uma atividade, e eu entrei naquele labirinto assim, que nem uma flecha, assim, né? Indo não sei aonde. E aí o Aldo estava na beira do labirinto e ele estava autorizado a dizer o que vinha no coração dele, né? Para as pessoas que estavam ali fazendo. E daqui a pouco, quando eu passei por ele naquela velocidade, né? Que nem eu estava me dando conta que estava na velocidade, ele disse assim: onde vai com tanta pressa? E aquele onde vai com tanta pressa, na mesma, assim, ó, nos 10 segundos seguintes, eu desacelerei. E aí eu comecei a fazer aquele caminho assim com mais tranquilidade e percebendo as pessoas que estavam no caminho e podendo, inclusive, interagir com as pessoas que estavam no caminho. Então, onde é que eu ia? Que eu ia chegar no fim, mas que fim, né? Era um labirinto. Em termos, estava no momento que eu até errei o caminho, porque eu achava que era mais perto por ali. Tive que dar um voltão ainda mais grande. Bem simbólico, né? E eu olho para ti. Por que eu estou trazendo essa história, Rô? Porque eu olho para ti e eu tô todos os dias eu tô acompanhando lá o teu processo, né? Junto com a leitura do livro da Indra Liberato lá no teu Instagram, até comentei isso hoje de manhã. E, e eu fico te olhando e eu fico olhando para esse devagar e como esse devagar ajuda a, a, a sustentar esse hábito novo, a sustentar esse jeito novo que a gente quer fazer. Às vezes a gente quer desenvolver uma coisa e não consegue porque a gente, eu pelo menos, né, fico estabanada para fazer ou quero fazer logo, né? Então essa coisa assim de ter uma ideia e sair fazendo. Tem gente que dá conta, né? Tem perfis de pessoas que têm esse jeito. Mas eu já identifiquei em mim que se eu vou muito rápido, eu não sustento.
Então eu trouxe isso aqui porque eu tenho percebido assim que tem uma fala até que tu traz, que eu acho que é da experiência somática, que é o do meu tamanho, do meu tempo e espaço, acho que é alguma coisa assim que tu fala, que eu acho que é legal de trazer aqui. No meu tempo eu consigo. No teu tempo. No meu tempo. Mas é achar esse tempo, né? Qual que é o teu tempo, né? Que não é o mesmo tempo que o meu tempo. Que não é ao mesmo tempo E que nem de é. outra pessoa. Na verdade, assim, Ana, é muito curioso, né? Porque assim, ó, quando eu tinha 23 anos, eu era terapeuta no centro de Porto Alegre. Eu tinha uma sala de atendimento lá que eu trabalhava com tarô, astrologia e cristais. E eu atendi durante um ano lá. Eu tinha 22 anos e eu vivi coisas impressionantes naquela sala, assim. Eu fiz atendimentos com cristais e com algumas meditações ativas e tive depoimentos de algumas pessoas, assim, de elas terem mudanças absurdas, assim, na sua percepção, assim, em, com alguns atendimentos que eu fiz e aquilo me impactou muito, assim. Naquela época, as pessoas relataram, assim, que passaram uma semana completamente diferente, olhando para o seu pai, para seus pais, para sua família, para o mundo de forma diferente. Obviamente que aquilo não se sustentou na sequência, mas aquela experiência de uma pessoa me dizer que a partir de um trabalho que tinha sido feito naquela sala, com aquela energia, comigo ali tentando trabalhar, do alto dos meus 22 anos, tinha havido uma mudança de olhar profundamente significativa, mexeu muito comigo e eu larguei tudo que eu estava fazendo ali e decidi que eu ia voltar a estudar e eu decidi que ia estudar psicologia. Naquele momento, Ana, eu tinha um filho de 3 anos e meio e um bebê de 3 meses e meio nos meus braços. E Ó, ali eu comecei um processo de voltar para o cursinho, de estudar, e eu só tinha certeza que eu ia passar. E aí eu fiz um vestibular e eu era tão arrogante, tão sem noção. Às vezes eu acho que é uma bênção tu ser tão jovem e tão... Porque assim, tem que ter uma dose de arrogância, porque se tu tivesse com os pés no chão, tu teria a menor noção de que as tuas chances são, no mínimo, limitadas. Mas eu era tão arrogante que eu cheguei em casa com os livros do cursinho, olhei para a cara do meu pai, que eu morava nos fundos da casa dele, assim, e disse para ele: é simples, é só saber tudo que está nesses livros aqui. Eu tinha uma pilha com, sei lá, 6 livros, imagina? uhum. E o meu pai deu uma olhadinha para minha cara, me olhou. O meu pai é um cara muito engraçado, assim, muito sábio ao mesmo tempo. Ele me olhou e não falou nada, ele só me deu uma olhadinha, mas ele não falou uma palavra, mas eu não vou esquecer nunca da cara que ele fez, me olhando. E eu fui para o primeiro vestibular e tomei um pau sem tamanho, tipo, o mundo baixando a bolinha da gente. E aí eu simplesmente tinha na minha cabeça que eu ia passar no vestibular. E aí eu me matriculei de novo, e aí eu me matriculei de novo, e aí eu me matriculei de novo, e eu fiz 4 vestibulares da URGS até conseguir passar no vestibular. Psicologia é E um aí, curso, acho que mais concorrido do que a própria medicina, né? Porque é menos vagas do que os cursos de medicina, né? na época, tinha 31,9 candidatos por vaga. Uhum. Era 1.200 e não sei quantos inscritos para 40 vagas. E eu só sabia que eu ia entrar em algum momento e eu fui estudando, e aí fui estudando, e daí no primeiro ano tu faz o cursinho, daí no segundo ano tu faz o cursinho mais o curso de matemática, daí no terceiro ano tu faz o curso de matemática mais o curso de física mais o curso de não sei o quê.
Daí, no último ano, uma amiga grava aula do curso de geografia, e aí tu grava de português para ela, e aí a outra te empresta as gravações da aula de história. Olha, quase que uma epopeia, assim, e aí finalmente eu entrei na faculdade de psicologia em 1999. E aí eu tinha uma fantasia de que se eu passasse na faculdade de psicologia, a minha vida ia estar resolvida, ia estar tudo resolvido. Era o objetivo final. Sim. E aí eu passei, e aí entrei, e aí eu comecei a tomar umas rasteiras legal, assim, porque tinha toda uma questão de organização e toda uma questão com 2 crianças fazendo faculdade. Eu dormia em cima dos livros de noite, e de parar, sentar, depois de botar as crianças para dormir, de fazer o que tinha que fazer, era 10 horas da noite, eu sentava para estudar e capotava em cima dos apostilas, dos livros. E, enfim, aí eu fui. No meio da faculdade, aí teve uma crise de vida, e aí eu me divorciei. Só para. Tem que ter sempre a cereja em cima da calda do Sim. leite. E aí, enfim, me formei. Mas o mais interessante é que eu estudava naquela época o Jung, estudava astrologia, estudava tarô mitológico, estudava mitologia grega, e eu larguei tudo isso, achando que tudo isso era errado, para estudar psicologia oficial, para tentar me enquadrar dentro da psicologia que eu Academia. considerava Sim. academia, sim. E aí eu me formei, fui fazer uma pós-graduação, fiz pós-graduação, 1 ano e meio, e segui trabalhando. E fiz terapia durante 15 anos. Terapia tradicional, de orientação psicanalítica. Foi muito importante e foi nomear muitas coisas, foi dar nomes a sentimentos, foi reconhecer pensamentos e, principalmente, reconhecer motivações inconscientes dentro do meu próprio processo, das minhas próprias coisas. E aí, em 2001 veio uma crise de vida, eu me separei, fui mudando o meu jeito, a minha vida, e aí, enfim, me formei, fiz pós-graduação, e aí as coisas foram acontecendo, e eu me formei em 2003, 2009, 2000, 2001, 2002, 2013. Eu me formei no primeiro semestre de 2004. Estava um pouquinho atrasada as formaturas por conta de uma greve que tinha tido. E aí, em 2010, depois de já estar trabalhando há alguns anos, um paciente chegou para mim e perguntou assim: tá, nós já falamos, nós já olhamos, já analisamos sobre alguns fatos da história dele lá, e aí ele perguntou assim para mim: e quando as coisas mudam? E aí eu dei uma resposta para ele sobre o inconsciente ser como uma cebola, que a gente vai acessando por camadas, e que a gente vai entrando em níveis mais profundos aos poucos. A mesma resposta que a minha terapeuta tinha me dado, a minha psicóloga tinha me dado, que ela é analista, e eu não me convenci da resposta que eu dei para ele. Porque, na verdade, eu estava me perguntando a mesma coisa, quando é que algumas coisas iam mudar na minha vida, iam mudar em mim. E aí eu comecei foi a sementinha da inquietação plantada lá. E aí eu comecei a questionar várias coisas da minha vida, assim, e me dei conta, e fiz um movimento de começar uma nova pós-graduação. Poderia dizer que não estava fazendo sentido, Rô, para ti. Poderia Quando dizer ele que te não. faz essa pergunta e tu não tem uma resposta que tu está convencida, será que não estava fazendo sentido? Fazia sentido porque eu tinha feito o tratamento durante 15 anos com aquela abordagem,
eu tinha visto muitas mudanças nas pessoas e aquela técnica realmente ajudava. Mas tinha coisas e tinha camadas e tinha níveis que eu não estava conseguindo mover na minha vida. Uhum. E aí estava faltando alguma coisa. E aí começou a minha inquietação, eu fiz um movimento de procurar uma nova pós-graduação. E aí, quando eu me inscrevi na nova pós, eu engravidei do meu terceiro filho, do Matheus. E aí eu decidi parar um pouco, porque não ia começar uma pós-graduação com um bebezinho, enfim. Sim. E aí nisso, uma amiga me convidou para ir fazer um trabalho numa casa espiritualista, fora aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E eu fui. E ali, depois que eu fui lá, começou a se abrir várias coisas na minha vida. Eu fui à Abadiânia, na casa do João de Deus lá, e eu gosto de falar sobre isso, porque assim, apesar de tudo que aconteceu, né, o médium João eu conheci pessoalmente, ele é um ser humano que tem os desafios dele, que tem as questões dele, tudo que veio a público era importante e necessário que viesse. Eu eu já tinha tido notícias do que estava acontecendo lá em Abadiânia enquanto eu frequentava a casa. E isso é uma coisa bem importante, sabe, Ana Paula? As pessoas têm que começar a se dar conta de que não existem salvadores e não existe deuses na Terra. Ele era um homem comum que estava ali se colocando a serviço e fazendo um determinado trabalho. Mas ele era um humano. E todo ser humano tem o seu lado de qualidades, de luz, e tem o seu lado de sombra. E foi lá naquela casa, com aquela equipe espiritual, que eu comecei um processo de cura muito intenso. E ali comecei a me dar conta, acho que mais de encontro a minha essência, assim. E ali eu decidi, quando eu voltei de lá, eu encontrei, por influência de uma amiga, psicóloga, que já trabalhava com floral, e aí eu fui fazer um curso de florais. E aí eu fiz o curso de florais Joel Aleixo, foi 2012, 2013, 2014. E Ana, eu tinha 4 ou 5 diagnósticos psiquiátricos, Uau. transtorno de personalidade, transtorno de humor, TDAH, transtorno de déficit de atenção sem hiperatividade. Já teve uma época da minha vida que eu tomei 4 medicamentos diferentes. Nossa, imagina. E quando eu voltei de Abadiânia lá, eu comecei um tratamento naquela casa, eu frequentei aquela casa durante 2 anos, 2012, 13 e 14. A última vez que eu fui foi em abril de 2014. A minha vida foi se transformando, eu fiz o curso de florais, Joel Aleixo, e eu fiz um tratamento longo de quase 3 anos, e eu fui tirando medicação após medicação, e era a primeira vez na minha vida que eu estava estável sem nenhuma medicação. Uau. E isso é bem importante, assim, porque para quem tinha um diagnóstico de bipolaridade, de déficit de atenção, diagnósticos tinha, eu tô te falando, eram uns 4 ou 5. Tem alguns que eu Uhum. ainda não tenho nem coragem de citar em público. E ali eu comecei um processo de mudanças. E aí, em 2015, foi muito interessante, assim, porque eu senti um afastamento lá de Abadiânia, eu acabei não indo mais, né? Não fui mais desde 2014, 15, e aí em 15 eu encontrei um outro trabalho espiritual que fez muito sentido para mim, e, e começou um grande processo de transformação. E esse trabalho espiritual, uma das coisas que eu pedi nesse trabalho foi para trabalhar a minha vida profissional e a questão da prosperidade na minha vida. E aí começou um outro longo processo, e foi nessa casa, nesse trabalho espiritual, nessa escola, que começaram a chegar coisas muito importantes, como a constelação familiar e como a experiência somática. Os recursos, né?
A vida vai novos. apresentando novos recursos, né? Assim, à medida que a gente vai caminhando e a gente vai intencionando, né, Rô? Começa. A vida vai encaminhando a gente, né? Interessante isso. Não, e Ana, assim, ó, antes de entrar nessa parte da constelação, que é da formação em constelação, que é um baita de um processo, que vale várias falas, assim, só vamos fazer uma retrospectiva, assim, né? A minha essência, eu sou assim, ela tem uma conexão muito forte com a espiritualidade. Eu sou uma médium desde muito cedo, desde criança, assim, eu vejo coisas, e sinto coisas, e ouço coisas, e eu tentei um período da minha vida fazer de conta que isso não existia. E ir para a academia e viver no mundo da ciência, e foi muito importante poder fazer isso. Foi muito importante fazer um tratamento psicanalítico tradicional. Foi muito importante ir para uma terapia através da fala e apenas pela fala, para nomear, para reconhecer muitos dos meus processos, para poder me ouvir falar e ouvir as minhas próprias contradições. Foi muito importante ter tomado remédio e conhecer o efeito dos remédios do lado de dentro. Uhum. Como é que a gente vai tratar as pessoas, né? E por isso que eu falo que é currículo. É. Tem períodos da minha vida em que eu estava completamente desequilibrada, maluca de estar em poste. Eu tive um período de separação, assim, e que eu estava tomando anfetamina para emagrecer, e aquilo causou um desequilíbrio neuroquímico fantástico em mim, e eu entrei num processão. O pior é que eu brinco, né? O maluco mais como é que se diz? Fidedigno é aquele que não nem se dá conta que tá maluco, ele acha que tá maravilhoso. E tá lá fazendo uma coisa atrás da outra com a vida dele. Então, assim, eu passei por todos esses processos e eu brinco, né? É como uma casa com muitos cômodos, assim. Tu entra no quarto da loucura, tu entra no quarto do mental, tu entra no quarto do emocional, tu entra no quarto da paixão, tu vai entrando, tu vai conhecendo aquelas partes tuas e aqueles cômodos. O grande lance, né, é poder entrar e sair, não ficar instalado dentro de um lugar desses achando que a vida é só isso. E foi muito importante todo esse processo, passar por psiquiatra, passar por medicação, tomar medicação e perceber que a medicação não resolvia todos os problemas. Porque tinha uma parte minha ainda muito imatura que achava que ia ter algo que ia resolver tudo. E era, às vezes, tinha um ganho e tinha uma perda por trás de cada situação dessas. Uhum. Principalmente ações, assim, elas foram importantes, foram necessárias em um determinado momento, mas também tinha perdas, não adianta. Então, eu passei por todo esse caminho, essa caminhada, até que em 2013 eu conheci a constelação familiar. E ali começou um novo processo, um novo olhar para a vida, assim. E aí é interessante, né, um processo, porque olha só, né, eu conheci em 2013 a constelação familiar. A primeira constelação eu fiz no ano de 2013, daí eu comecei a trazer a Cristina Marujo aqui para Porto Alegre e organizar os workshops, Sim. e participar dos workshops, e aí assistir, e aí como eu era organizadora, eu estava o tempo todo na sala, eu estava prestando atenção, eu estava olhando para tudo aquilo, e aí foi necessário um tempo de deixar aquilo, todo aquele trabalho se mover dentro de mim, aquelas informações novas, daquele novo olhar para a vida, trabalhar dentro de mim, eu precisei de um tempo para assentar, acomodar aquilo. E o Piaget fala nisso, né? Que o conhecimento é. Tu estudou mais Piaget que eu, Ana, muito mais Piaget que eu. O Tá, não conhecimento. faz prova aqui. Não, não, eu sou assim, ó. Não, eu estudei um pouco, sim. Piaget na faculdade, tá? É assimilação e acomodação. Me Sim. lembrou muito o sistema digestivo, assim, né?
tu precisa deixar aquilo entrar, aquilo ser incorporado ao sistema, ser distribuído como os nutrientes, né, do nosso processo digestivo, aquilo passa a fazer parte de ti, e daí tu põe uma nova informação para dentro, né? E Sim. aí vai construindo conhecimento, né? Então, e aí em 2013, 14 foram alguns workshops de constelação familiar. Aí em 2015 não teve mais movimento nesse sentido, a Cristina Marujo não podia vir, eu também estava reorganizando a minha vida. E aí final de 2015 a gente começou a conversar e eu estava determinada a fazer uma formação em constelação familiar. E aí a gente começou a conversar e ela falou da possibilidade de vir a Porto Alegre, e Tu aí falou eu... constelação e a Tanis, que é uma querida amiga, tá aqui, ó. Opa, esse assunto me interessa muito, esse tema. Obrigada, Tanis, Então, por estar aqui. E aí? e aí a gente começou a formação. E, Ana, eu sou capaz de me lembrar daquela Rosane que entrou naquela sala de hotel que eu fui atrás, reservei a sala de hotel, fiz os custos, toda a organização, e nós iniciamos a primeira turma de constelação familiar aqui em Porto Alegre, da Cristina Marujo, a primeira turma dela. E eu me lembro daquela pessoa que entrou naquela sala, que é completamente diferente, está a anos-luz da pessoa que eu sou hoje. E é muito interessante, assim, olhar para aquela sala de hotel e lembrar. E ali começou um baita de um processo. E é muito interessante, porque eu confiava muito na Cristina Marujo, assim. Eu olhei para ela a primeira vez e pensei, essa mulher, eu tenho que fazer alguma coisa com ela, e eu escolhi ela para ser minha terapeuta de floral na época, porque eu confiava nela, e ela chegou e disse para nós assim, vai ser um módulo a cada 2 meses, porque se for mais próximo que isso, vocês não dão conta, vocês não aguentam. Uau. E eu, que sempre fui super acelerada, super impulsiva, mas eu confiava muito nela, assim, disse ok, sim, mas eu acabava fazendo outras coisas. Aí eu fazia a formação e fazia outras coisas. Eu frequentava o grupo, a escola espiritual, que eu frequentava já de 15 em 15 dias. E daí nisso eu também conheci a Flávia da Costa Silva, que me apresentou a experiência somática, e aí eu comecei a fazer as sessões de experiência somática. E aí teve um determinado momento, Ana, que eu estava fazendo a formação em constelação, a formação em experiência somática, mais o grupo espiritual que eu frequentava. E eu passei durante 2 anos da minha vida tendo compromisso quase todos os finais de semana, até que finalmente o devagar foi chegando no corpo. E é muito interessante, assim, porque a formação em constelação familiar, tenho várias histórias para contar, assim, mas no processo da formação em constelação, foi a vivência de que a gente realmente precisa dar tempo e espaço para as coisas serem assimiladas, acomodadas, para que a gente possa integrar aquilo e estar pronta para ampliar a nossa visão, o nosso entendimento e a nossa experiência mais um tanto. Sabe? Devagar. Tudo isso para contar que o devagar levou muito tempo para chegar na minha vida. Muitos processos de papaléguas, muitos processos de coelho da Alice na País das Maravilhas. É tarde, eu estou atrasada, é muito tarde, é tarde. Quem se Muito identifica? tempo. É. E assim, quando chegou a experiência no corpo, que através da constelação familiar e da experiência somática, são 2 abordagens que trabalham com memória celular, que trabalham com as memórias que a gente carrega no nosso DNA, né? Aí são informações morfogenéticas,
são informações que estão no nosso sistema familiar, que estão nas nossas células, que estão no nosso DNA. Quando chegou essa parte, foi onde efetivamente muitas coisas importantes começaram a se transformar. Comportamentos começaram a se transformar na minha vida. Coisas que eu vinha trabalhando desde muito cedo. Eu faço terapia desde os 23 anos. E aí, com 44, 45, quando essas abordagens chegaram, as coisas efetivamente começaram a se transformar de forma significativa. Tem um ano, tem um evento, que é o ano de 2015, que houve uma transformação tão profunda. Eu brinco, né? A gente acha que está se transformando, mas enquanto a gente efetivamente não consegue mudar o nosso comportamento, desculpa, mas para mim não valia de nada. A gente Como é que é tá aquela atrás. máxima? Saber e não fazer é ainda não saber. Porque assim, ó, já, gente, o discurso, eu sou uma pessoa muito prática, o número 4 é um número da praticidade. Ai, blá, 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 entendeu? Blá, blá, blá. Não, eu não estava aguentando mais, porque assim, tu fala, mas e como disse aquele meu paciente aquela vez, o nome dele era Marcelo. Como o Marcelo me perguntou, tá, e quando é que as coisas mudam? E eu quase olhei para ele e perguntei, tá, e aí, quando é que as coisas mudam? Também tô querendo saber. Aí as coisas começaram a mudar quando elas chegaram no corpo, chegaram na memória celular. E sabe, Ana, tem informações que realmente a gente carrega e que não são nossas. Eu tenho várias histórias incríveis para contar, assim. Uma vez, num dos módulos de constelação familiar, assim, eu estava acontecendo uma constelação minha muito difícil, e de repente a representante da minha mãe vira para a representante da minha avó e diz uma frase que sempre vinha na minha cabeça. Quando ela diz aquela frase, eu fiquei olhando assim do tipo, oi? Não era nem meu aquele pensamento, aquela frase. E ali, e quando ela falou a frase, mudou, eu senti a mudança nas células, assim, mudou no meu corpo. A minha possibilidade de olhar na direção da minha mãe e de me conectar com ela. Ela tinha uma questão com a mãe dela, e isso ficava essa informação no campo reverberando, assim. Então, por que eu sou apaixonada pela constelação familiar e pela experiência somática, né? Porque, primeiro, elas são vivenciais, elas são técnicas que tu pode experimentar com o teu corpo, outros lugares. Quando tu participa como representante de uma constelação, tu é um homem, ou tu é um pai ou uma mãe dentro daquela família, ou tu é, enfim, às vezes tu pode ser o dinheiro, tu pode ser o trabalho, né? Tu pode experimentar com as tuas células, com o teu corpo, como é estar naquele lugar. E tu, que é pedagoga, os poucos trabalhos que eu fiz contigo me chamaram muito a atenção, porque tu tem todo um histórico da pedagogia, da psicopedagogia, tu melhor do que eu sabe o quanto a experiência direta, né, Ana, é o diferencial no processo de aprendizado do ser humano. Por isso que a terapia pela fala, ela é valiosíssima. Ela me acrescentou muita coisa, mas quando a gente consegue integrar a experiência pela fala com uma experiência física concreta, ela abarca muitas dimensões do nosso ser, e isso torna aquela experiência mais completa, mais orgânica, movendo muitas camadas dentro da gente. Mas, para chegar até aqui, foi muito importante passar por todas as etapas.
Pois então, aí tem isso que eu venho, assim, buscando trazer um foco também na minha vida, é olhar para a história e honrar tudo que aconteceu nessa história, né? Honrar todas as pessoas que passaram, todas as experiências são válidas. Eu estava conversando com o Juliano semana passada, ele ainda segue o catolicismo, né? A gente se conheceu na Igreja Católica. Para mim não faz mais sentido, né, frequentar a missa, né? Isso eu fiz muitos anos, mas eu sou extremamente grata, assim, por todo esse período. Eu fiquei dos 13 aos 21 frequentando, participando, dando palestra, coordenando equipe. Pensa uma micro-sociedade, assim, dentro de um movimento, que é o movimento CLJ, né? E ele permanece até hoje. Então, tu pensa aquela jovem, bicho do mato, que quando levantou, eu contei para ele a experiência, né? Vou trazer aqui para ti, tu imagina. 13 anos de idade, numa sala, assim, com 50 jovens, a maioria mais velho que eu, tios, né? Os casais que acompanhavam, e tu tem que levantar e dizer o teu nome e o que te traz aqui. Pensa nesse corpo. Imagina esse corpinho. Tipo assim, ó, eu era um bicho do mato. Eu me escondia atrás da minha mãe quando eu saía com ela em algum lugar com gente diferente. Eu não era uma menina comunicativa, como eu vejo hoje a Lívia, por exemplo, né? Super de boas, assim, com tudo. E aí tu vê, aí tu fala em processo, né? Bom, eu me lembro desse processo, assim, quanto amadurecimento e quanta habilidade eu desenvolvi me expondo às experiências, né, que eu tive ao longo desses anos. E tudo que a gente faz na vida conta, né? E eu olho assim, por exemplo, eu tenho respeitado muito esse jeito que a gente tem hoje de poder estar socializando, né, que são os meios digitais, porque afinal de contas a gente tem que ficar isolado, né, fisicamente hoje, por conta do que está acontecendo. Mas eu tenho muito respeito e busco, assim, me desenvolver nisso. Então, eu fico olhando tu lá, fazendo a leitura do livro, né? E toda essa caminhada, assim, de te trabalhar também agora, especialmente com a experiência somática, né? Essa coisa de ir perceber no corpo o que está acontecendo. E eu fico olhando e fico, nossa, sabe? Eu quero chegar nesse lugar, assim, de poder estar presente e estar falando aqui. A gente está falando para pessoas que a gente nem sabe, né? A Tânia está aqui participando, querida. Mas, assim, quem vai ver depois o vídeo, tem todo vamos dizer assim, um IA público nesse movimento de gravar vídeo na internet, né? E aí, como eu tenho, assim, um desejo de estar nesse lugar, assim, tipo, como se eu tivesse ao vivo sem ser com câmera, sabe? E o que eu preciso para fazer isso? Né? Então, cada experiência que a gente vai vivendo, ela vai agregando, né? É que assim, Ana, eu tenho um processo que é muito interessante, que para mim faz muito sentido, e eu escolho as pessoas da minha caminhada, assim, elas fazem sentido quando elas passam integridade para mim. Por exemplo, a Cristina Marujo, eu bati o olho nela, assim, que é uma coisa que eu estou tentando fazer, assim, eu estou tentando falar apenas do que eu vivi, apenas do que eu experimentei diretamente, do meu ponto de vista. Do meu lugar, do meu ponto de vista, eu posso falar. Mas que aquilo seja uma vivência real, entende? Blá, 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 tá cheio. Mas como é que a gente fala de um lugar de integridade, sabe? Por isso que a constelação familiar é isso, assim, né? É tu experimentar no teu corpo como é que é estar no lugar do outro, por exemplo. Exatamente. Ela é vivencial, né? A técnica vivencial. A experiência somática é tu poder parar e conectar com o teu corpo e perceber o que tu tá sentindo. Porque muitas vezes foram sessões onde eu achava, a minha cabeça dizia,
aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro. Aí eu entrava no meu corpo estava indo em falência, não sustentava aquele lugar, não tinha coerência, integridade e coerência. E assim, né, uma coisa que precisa ficar clara, né, Ana, tem uma... Nos últimos 5 anos eu já andei fazendo um cálculo, eu investi mais de 100 mil formação, cursos, viagens, viagens iniciáticas, terapia, e não existe almoço grátis. A gente quer chegar em determinado lugar, a gente tem que passar por todas as etapas do caminho e tem que pagar o preço. Então, quando muita gente está olhando televisão, está olhando série, está indo ao cinema, está não sei o quê, eu estou estudando. Eu estou trabalhando nos finais de semana, eu estou na formação nos finais de semana. E é sem mimimi, entendeu? Não é, ai, pobre de mim. Não, eu estou fazendo uma escolha. E aí por isso que eu disse em determinado momento, né, que eu sou um pouco obcecada e obsessiva. Sim, é sem mimimi. Teve uma interferência aqui no meu telefone e eu acabei de me lembrar de uma coisa que eu peguei para ler para nós. Espera aí. Um menininho interferindo no meu processo aqui, porque ele não tem paciência. E aí ele me lembrou de uma coisa importante. Espera aí. A Tânia está aqui dizendo, verdade, gosto muito de vivenciar a constelação e sinto que sempre que quando participo como representante, muitas coisas em mim mudam. Uhum. É tão potente, né, Tânis, que mesmo que a gente não esteja nós constelando, né, mas só de participar, a gente já... Às vezes só de assistir também, não precisa nem ser representante, né? Só de estar ali acompanhando, a gente já absorve. Onde é que está a foto que eu estou procurando? Aqui. Processo. Nós estávamos falando de processo, né? Olha só o que significa processo. Sabe que isso eu comecei a fazer já faz uns anos. Procurar o significado. No dicionário. Processo, ação continuada, realização contínua e prolongada de alguma atividade. Segmento, curso de curso. Sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade. Andamento, desenvolvimento, marcha. Movimento. É movimento, Não, principalmente. olha que interessante, né? Processo é uma palavra com origem no latim que significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Na verdade, comigo aconteceu uma coisa muito engraçada. Parte da minha motivação nisso tudo era porque eu queria mudar determinadas coisas em mim. Eu queria mudar várias coisas, eu queria mudar a minha forma de me relacionar com as pessoas, eu queria mudar o meu jeito de falar, eu queria mudar o meu jeito de me relacionar com o dinheiro, eu queria transformação. O meu foco no meu trabalho, enquanto psicóloga, enquanto terapeuta, é poder trazer mudanças efetivas para a vida das pessoas. Que era o que eu buscava para mim, e é o que eu busco para mim. Eu ainda quero transformar muitas coisas. Mas teve um determinado momento em que, na escola espiritualista que eu trabalho lá, eu estava num processo de cura, e num determinado dia eu me sentei lá para fazer o meu trabalho,
interno e nada acontecia. E aí, naquele dia, depois de algum tempo, onde eu fiquei olhando para os lados e me perguntando o que é que está acontecendo, porque nada está acontecendo, eu ouvi uma voz que dizia: aceita quem tu é. Para de tentar te curar, não tem nada de errado contigo. E aí foi muito interessante, assim, porque qual é o limite entre tu te conectar com a tua essência e te conectar com quem tu é de verdade, e qual é a maestria e o trabalho de saber que tu sempre vai poder transformar, te melhorar e te reinventar, mas que aquilo necessariamente não é uma doença. Tu não precisa te curar, mas que tu pode te aprimorar, que tu pode te desenvolver. É. Fala. Não, termina, depois eu falo. Termina Não, o e teu nesse pensamento. sentido é bem importante, né? E para isso que servem que estudam os profissionais de saúde mental, né? O que na nossa vida realmente é um desequilíbrio que precisa ser tratado e curado, e o que é da vida, que é só processo de autodesenvolvimento. Porque às vezes as pessoas confundem as duas coisas. Eu fiz muita confusão com isso, né? E uma parte, né, da minha cura foi poder aceitar o jeito que eu sou, por exemplo. Mas para chegar nesse momento, foram necessários muitos trabalhos e muitas curas. E aí, às vezes, a gente não se dá conta que já chegou no lugar que tu precisava chegar. É. Tu sabe, esse negócio de pesquisar a palavra é uma outra sincronicidade, assim, tenho feito muito isso, de pesquisar o significado, a etimologia, sabe, de cada palavra. E a palavra cura, ela também tem o sentido de cuidado, de cuidar, de zelar, né? Até eu uso o termo aqui, curadoria, aqui no portal, porque eu tenho essa intenção, assim, de cuidar de um conteúdo que agregue. Então, não é qualquer coisa que eu compartilho, sabe? Sempre ou é um profissional sério, ou é uma história que pode agregar, né? Até eu quero compartilhar aqui o TED da Inga Liberato, eu assisti anteontem. Ela gravou um TED sobre o medo do sucesso, né? Que é o livro dela que tu tá lendo. E, então, assim, trazer histórias, conteúdos que as pessoas possam, puxa, como janelas, que a gente pode olhar assim, nossa, tem isso acontece, é possível, né? Desse jeito, aquela pessoa conseguiu. E não é que eu vou repetir aquela história para mim, e aí entra numa seara, assim, que durante alguns anos, né, eu te confesso, Rô, que eu briguei muito com a palavra coaching, né, com coach, eu briguei muito com esse termo, porque em determinado momento, assim, por conta do marketing digital, muita fala de mágica, né? De compre isso, né? Esse curso aqui, essa coaching disso, coaching daquilo, né? E tu vai resolver os teus problemas e tu vai ter sucesso. Escolas vendendo, aqui é um desabafo, tá? Escolas vendendo assim que tu vai ser coach e tu vai ganhar muito dinheiro, sabe? Tu vai trabalhar nos teus horários, vai ter horário flexível. E, então, assim, essas fórmulas mágicas, né? E eu acho que tem outras profissões também que às vezes vendem uma ideia, né, de que é fácil e rápido. E é uma ilusão, assim, é mexer com uma coisa que daí tu trouxe também, talvez seja uma coisa interessante de trazer, né? Essa coisa dos contos de fadas, né? De achar que vai vir alguém que vai me tornar feliz, algo externo que vai mudar a minha vida. Acho que esse é uma das grandes doenças que a gente tem, assim, na nossa sociedade, é essa expectativa do Salvador, né? Tu trouxe também a questão do João de Deus, né?
E aí, quando as pessoas descobrem, né, que a pessoa, a referência, fez uma coisa, tá, mas ela é uma pessoa, ela não é um ET. Ela é um ser humano passível de erro, assim como todos nós, né? Então, eu estou falando tudo isso porque eu acho que é importante essas conversas aqui que eu estou intencionando, né, de cada vez mais trazer pessoas como tu, como as outras pessoas que vieram, é da gente desmistificar essa ideia dessa mágica, assim, de plim, né? Faço os processos de coaching, né? Chegavam para mim, mas aí é garantido que eu vou no final do processo, vou. Olha, existem inúmeras variáveis externas, né? Por exemplo, o pessoal que vinha para recolocação, né, profissional, mas eu vou me recolocar, eu disse, olha, a gente vai fazer todo o possível, vai buscar te desenvolver para que tu aumente as tuas chances, mas eu não vou te dizer essa falácia que tu vai te recolocar. Porque são inúmeros os fatores que contam para que tu te recoloque, não depende só de ti. Então, esse pé no chão, sabe? Tipo, tem um monte de coisa que acontece na vida. Quando que a gente ia imaginar que a gente está vivendo o que a gente está vivendo hoje? Mas Né? aí é a questão, né, Ana, que os trabalhos que eu fiz contigo, assim, eu admirei muito, assim, o teu trabalho, a tua técnica, e aí uma coisa que eu poderia te dizer, assim, né, de tu poder te oferecer e te responsabilizar pelo teu trabalho e não pela expectativa do outro. Porque uma das coisas que eu estou trabalhando muito atualmente com os meus clientes, assim, e com resultados muito bons, é a questão da criança, da gente sair da criança. Porque a criança idealiza, a criança acha que tem solução mágica, que vai aparecer alguém que vai salvar, que vai resolver. E não ali um profissional que está facilitando um processo. Porque aquele profissional já estudou mais, ele sabe um pouco mais, ele vai te ajudar a olhar e a encaminhar aquele assunto. Mas quando a gente está na criança, a gente está esperando que uma solução mágica apareça, que alguma coisa aconteça, que alguém vai resolver, sabe? E é esse processo, assim, para estar chegando como eu estou chegando hoje num ponto de trabalho com muitos resultados toda semana, fazendo constelações e atendendo clientes que estão efetivamente tendo resultado, precisou de muito estudo. E a pessoa precisa se implicar, porque é uma parceria de trabalho. Assim como o trabalho do coaching, né? O teu trabalho é uma parceria. É uma facilitação, né? Quando as pessoas estão na criança, estão achando que vai ter uma solução mágica. Né? E hoje em dia, não, a gente, quanto humanidade, ainda está num processo de muita imaturidade e precisa sair da criança e ir para o adulto, sabe? De poder saber que, assim, ó, não existe almoço grátis, gente. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ralar para chegar num lugar de firmeza e coerência, sabe? E aí é muito interessante, né, porque assim, o teu trabalho é muito bom, mas tu não pode te responsabilizar pela expectativa do outro. Exatamente. E nem te fragilizar porque tu não entregou o que o outro estava imaginando que tu faria e sem ele fazer a parte dele. Uhum. Sabe? Porque fica... porque assim, né, o que acontece no caso do coaching especialmente, que é uma profissão que ela não é uma profissão regulamentada, então, assim, a barreira de entrada, né, para profissionais, para as pessoas trabalharem com esse serviço, ela é baixa, né? Então, eu pago lá um curso, tem cursos de final de semana, né, que capacitam com as ferramentas e vai ganhar dinheiro. Então, infelizmente, as pessoas, essa legenda, ela ficou um pouco assim, né, batida nesse tempo. Então, eu fiz as pazes de uns tempos para cá, eu até conversando com a minha professora, né, que é de uma escola, assim, que eu admiro muito, assim, um trabalho consistente de muitos anos, né, no Instituto de Coaching Avançado, e a gente até conduziu umas rodas de conversa para trazer os profissionais que passaram pela escola e mostrar, né, como é que era, como é que é a metodologia da escola, como é que ela forma os profissionais e tudo mais. E eu fiz questão de participar desse projeto, de receber os alunos, porque
sem exceção, assim, todos os que passaram por lá, né, por essa escola séria, tiveram muito cuidado na sua carreira depois, né? Eu faz 10 anos que eu me formei, de lá para cá, assim, foi muitas outras coisas para agregar no trabalho, e principalmente o autotrabalho. Eu me trabalhar, né? Isso eu acho que é o que mais, aí tu falou investimento, né? Quem trabalha nessa área, cara, eu acho que devia ser um pré-requisito, assim. Na psicologia é um requisito fazer terapia, né? Até onde eu sei. Não é oficial, e Não aí, é assim, oficial. não é oficial, mas eu vou te dizer uma coisa, eu acho, é a minha opinião, acima de qualquer formação, para mim, o trabalho pessoal é mais importante do que Com qualquer, certeza. sabe? Claro que a psicologia, essa área de humanas é muito complexa, né, Ana? Porque além de tu estudar a teoria, tu ainda tem que ir para a prática e ainda tem que ter uma supervisão. Então, é um investimento muito alto de um profissional mais experiente que vai te mostrar coisas que tu não está enxergando, entende? Então, assim, é uma área que exige muito, tem que ter muita paixão, tem que estar muito convicto de que é aquilo ali que tu gosta de fazer e que tu quer fazer, porque é uma área que exige muito. É uma área que dá muito retorno, muita gratificação, porque às vezes tu faz um atendimento e perceber a mudança na vida das pessoas não tem preço, né? Não tem, isso não tem dinheiro que pague aquilo. Não é o dinheiro que o cliente pagou e não é o dinheiro que tu recebe. Aquilo não tem preço. Eu tenho inúmeros casos de constelações familiares. Eu tenho 2 casos de constelações familiares de 2 homens jovens que pararam de beber após uma constelação familiar. É que é uma pessoa que está indo na direção do alcoolismo, que tem um histórico de alcoolismo na família, e a pessoa parar de beber e mudar o rumo da vida? Não tem preço, entendeu? Não é aquele dinheiro, não é aqueles R$ 250 ali que vão pagar aquilo. É realmente uma troca simbólica. Mas essa é uma área que exige muito investimento e muito tratamento pessoal. E quando eu falo que vida é currículo, né? Porque quanto mais velha, mais experiência de vida, mais currículo tu tem, porque mais coisas tu viu. Eu costumo dizer uma frase, né? Mais erros também. Mais Sim, cabeçada também. eu me lembro até hoje de grandes erros que eu cometi com alguns clientes e o quanto eles me ensinaram. Uma vez, há muitos anos atrás, um rapaz muito inteligente mentalmente, e a gente começou a fazer uma série de associações e foi fazendo, e eu fui mostrando para ele, pá, 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 olha isso aqui, pá, que interessante isso aqui, que interessante isso aqui. Depois da terceira consulta ele não veio mais, porque ele mentalmente ele estava acompanhando, mas emocionalmente ele não estava acompanhando. Eu atropelei ele. Nunca me esqueci daquele rapaz. Muitos erros, entende? Sim, Então, sim. assim, vida é currículo. Realmente, quanto mais experiência de vida a gente tem, mais a gente é capaz. Eu costumo dizer, né, que eu tô ficando tão perspicaz depois que eu conheço o rengo sentado e o cego dormindo. Quando nem abriu o olho, tu já entendeu que ele não estava enxergando nada. Ai, Rô, tu viu que horas são? 4h12. Eu A gente vi. começou 3h09, acho que era quando a gente entrou ao vivo. Ah, eu ficaria conversando mais tempo aqui, mas Tá, deixa eu fazer uma amarração, Ana, aqui, né? isso, faz aí uma. Porque a gente chegou nas constelações, e aí tem a experiência somática, e aí tu estava falando de processo. No meu caso, né, todas as etapas foram muito importantes, né? O processo de aprendizado e de evolução dentro do meu processo de pensamento, dentro do meu processo vivencial de psicoterapia durante 15 anos de orientação psicanalítica. Eu estudei cognitivo comportamental, estudei terapia de família. Todas essas pedrinhas foram necessárias para o caminho, sabe? Ladrilhando o caminho, assim. Então,
todas as etapas que a gente passa são importantes, porque tudo compõe um quadro maior na vida da gente. Então, tudo que acontece faz parte, e da gente poder dizer sim para tudo, mesmo que naquele momento pareça que não tem coerência, pareça que não faz sentido, pareça às vezes até que a pessoa está perdida em determinado momento, nada, principalmente porque eu acredito na sincronicidade, nada é por um acaso, né? E tudo pode se tornar uma rica fonte de aprendizado, e não apenas um processo, porque eu poderia estar aqui te contando isso tudo dizendo, olha que horror, porque eu já tomei remédio, porque eu já fui diagnosticada com isso, com aquilo, porque eu passei por tal lugar, e aí até chegar em tal lugar. Não, eu não perdi tempo com tudo aquilo foi tudo riquíssimo, tudo agrega, tudo acrescenta. Entende? Não é, ó, que horror. Hoje eu olho para trás e digo, gente, olha só que interessante. Quantos aprendizados nesse processo todo. Mas por que eu estou aqui falando disso, rindo com essa tranquilidade, até achando que é papo de comadre? Estou até com o meu cérebro meio bugado aqui. Porque eu pude virar algumas chaves de estar num outro lugar e hoje olhar para tudo isso dizendo, nossa, olhando as pedras do caminho, vendo que elas compõem essa estrada, mas eu já estou olhando lá na frente, indo para outros lugares. Né? Aquela história, não dá para se agarrar nas pedras que aparecem, né? A gente... Mas é isso, assim, poder seguir o fluxo, poder seguir o movimento e não desistir. Sabe? Se eu tenho uma coisa que tem a ver com o processo, na minha opinião, já que a gente está falando de processos de vida, processos de aprendizado, processos de desenvolvimento pessoal, enquanto eu não chegar onde eu quero chegar, eu não paro, eu não desisto. Eu não desisti. E eu estou chegando finalmente no lugar que eu queria chegar, mas o mais interessante é que eu achei que esse lugar ia ser um pouco diferente. Agora tem coisas que eu estou descobrindo, por exemplo, que eu vou ter que trabalhar, vou ter que fazer a musculação para construir. Que não vai acontecer uma mágica que vai me colocar naquele lugar, que eu vou ter que caminhar passo após passo até aquele lugar, e eu já estou mirando ele, está logo ali adiante, ali na frente. Tu falou em musculação e eu ouvi de uma psicóloga ontem numa palestra, eu ouvi assim, ó, que autoconhecimento é que nem musculação, né? Quanto mais a gente faz, mais a gente suporta mais peso. E eu digo isso porque essa coisa do processo, para a gente também não ficar achando que vai chegar num lugar, tipo, eu tô chegando num lugar, né? Tu falou, mas não é que vai chegar num lugar que ele é o fim da estrada e deu tudo certo, uhul. Mas é chegar num lugar que tu sustenta essa e vai cada vez ampliando a tua capacidade de suportar o que te acontece, que a gente não tem controle, né? Que vai acontecer. A gente não sabe o que a vida vai nos apresentar. Mas seja lá o que ela vai apresentar, tu vai desenvolvendo uma musculatura que te dá essa sustentação para, nossa, o que aconteceu? Começo da pandemia, umas 2 semanas eu fiquei, avião. Base aérea de Canoas. Mais um. Teve fazer um parênteses, teve um dia que eu fiz uma live que passava tanto, que daí eu combinei com a Roberta, que estava comigo, que cada vez que passasse era hora de respirar. E aí a gente fazia assim e respirava. Podia ficar brigando, né? Ela ficava respirando. E eu estava falando isso para dizer da questão da musculatura para sustentar, né? E aí eu estava falando do início da pandemia, que eu precisei, umas 2 semanas eu fiquei assimilando, né? Botando a máscara do respirador lá no avião, né? Caso de emergência, coloque a sua máscara e depois a do que está do lado, né? Depois ajude o outro. Então, eu fiquei botando a máscara em mim, respirando e assimilando e percebendo, meu Deus, e agora? Mas ok, tá. Né? Eu acredito que em outros tempos, talvez eu desse uma surtadinha, assim, né? Ou sei lá, ou, enfim. Mas olhando para trás e vendo como eu era, né? Isso que tu faz, assim, de olhar, né? Nossa, como a gente vai avançando, como a gente vai, parece que tirando, assim, né? Essas
essas armaduras, essas coisas que vão nos prendendo de ser quem a gente é de fato, né? E dando mais coragem para seguir, né? Coragem, coração, que nem diz aí a minha querida amiga consteladora. E acho que assim, né, Ana, a gente está num momento muito interessante, assim, eu acho que vale fechar com essa mensagem, assim. A abordagem sistêmica, segundo Bert Hellinger, diz uma coisa que eu acho muito interessante, assim. Prospera e floresce e cresce tudo que está a serviço da vida. E se a gente puder, de alguma forma, se colocar a serviço da vida, e nesse sentido, eu vou confessar uma coisa para ti. Depois de algumas semanas fazendo live e as leituras ao vivo, eu cheguei a uma conclusão que eu detesto esses vídeos. Eu detesto ficar olhando para minha cara no vídeo e ter que ficar lidando com a minha imagem desse jeito. Só que a gente está num momento em que nós estamos nessa situação. É uma forma de comunicação, é um canal, é a vida chegando. Então eu vou ficar brigando com a vida? Ai, eu não gosto de vídeo. Entende? Então, como é que tu te adapta e te põe a serviço? Porque cada vez que eu vou fazer um vídeo, sabe como é que foi a chave para mim? Assim, ó, não é eu, não sou eu, não se trata de mim e do meu pequeno, grande ego. Se trata do que eu posso agregar na vida de alguém, ou compartilhar conhecimento e transmitir conhecimento e informação desse trabalho que eu acredito, que eu vejo trazer mudanças de perspectiva, de vida, de comportamento na vida das pessoas. Toda semana eu tenho notícias de pessoas que estão se transformando no trabalho comigo. Eu acompanho cada história linda. Se trata do meu pequeno grande ego ou do se colocar a serviço. E aí, como um canal, né, para que o trabalho aconteça, né? Como um canal. Ontem me veio esse insight, assim, e se a gente imaginasse, né, que cada um de nós é um canal para contribuir a serviço da vida, como a gente poderia avançar, né, mais rápido em direção, né, a soluções e possibilidades de viver melhor, né, em sociedade, inclusive. Então, que bom que tu trouxe isso, sim, eu concordo contigo. Eu também estou fazendo esse movimento aqui, quero fazer outros, tem outras ideias aí que estão surgindo, em parceria com outras pessoas. Eu acredito muito na parceria também, com pessoas que têm a mesma intenção, né, de trabalhar junto. Então, eu quero te agradecer, Rô, te agradecer por tu ter dito sim aqui, trazer um pouquinho da tua palavra. E quem está aqui, eu convido para acompanhar lá a leitura do livro, né? Se sentir vontade, vai lá, está sendo bem bacana, está sendo um processo interessante, assim, de olhar para essa coisa do sucesso, né? Do dinheiro, e, enfim. Para mim, aqui, muitos insights. Então, quero te agradecer por estar fazendo esse trabalho, por estar superando essa tua resistência, né, de certa resistência, né, de estar aqui, mas tá linda, tá maravilhoso, aquela tua mandala linda que tu botou agora lá também. Minha mandala chegou essa semana, eu levei meses, anos para comprar a minha mandala, mas finalmente ela chegou. Sim. Então tá. E é isso, tá? Obrigada, Ana, obrigada pela conversa, obrigada pelo espaço. A ideia era falarmos de processo, né, e talvez poder desmistificar um pouco, assim, né? Às vezes a gente vê as pessoas em determinados lugares, e é bem o que está acontecendo no livro da Ingra, né? E não tem ideia de tudo que elas já passaram, de todos os caminhos tortuosos para o aprendizado, né? E para chegar naquele trabalho, assim, seja um trabalho de sucesso em qualquer área. Em qualquer área. Mas a gente não tem ideia quantas voltas e quantos aprendizados aquela pessoa fez para chegar até ali. A gente olha assim e diz, que legal, como se fosse uma linha reta. Como um caminho encantado, né? Cheio, só de coisas boas. Na verdade, é tudo sempre uma grande caminhada construída tijolinho por tijolinho, né? Eu quero agradecer a Tânis, que estava aqui com a gente. A Tânis é uma querida colega de grupo terapêutico com a Hilda, que a gente está fazendo agora na quarentena, que virou noventena, enfim, tá, não é mais quarentena. E agradecer as pessoas que estavam aqui, passaram algumas pessoas por aqui.
Vai virar um ano sabático no final das contas, isso aí. É, para todo mundo. Tá bom, Rô? Um beijo, então. E seguimos Obrigada. juntas. Certo. Beijo.